Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, seja bem-vindo. Você está no programa Café com Graça. Programa que nós temos usado como devocional todos os dias para meditar na palavra de Deus. Claro que esse meditar aqui é um estudo da palavra. E nós estamos estudando o livro de Gênesis e já estamos no terceiro capítulo, ok? Então, se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal, participe, acione aí as notificações, porque sempre que começarmos o programa, você vai receber aí um aviso, ok? Você que já está conosco, eu quero te convidar a compartilhar o link aí. Eu sei que você acha que no YouTube não tem essa finalidade, mas tem. Você pode copiar aí abaixo do seu vídeo, onde está escrito compartilhamento, vai aparecer um link, você copia e já distribui nos grupos de WhatsApp para as pessoas da sua família, da sua célula, aquelas pessoas que você tem influência, vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Não tem jeito. Se você parar para estudar a palavra de Deus, você vai ser ricamente abençoado. Não tem como alguém se expor à palavra de Deus e não receber aqui vida e vida abundante. Amém? Ontem começamos a semana falando sobre as bases da tentação e também o processo da tentação. E hoje nós vamos dar continuidade falando aqui sobre a consequência da queda. Porque uma vez que o homem foi tentado, ele caiu. E aí então vem a consequência do pecado. Lembrando você que Deus disse ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque se você comer, você vai morrer. Essa era a palavra de Deus. Então sempre estará diante de nós a palavra de Deus, e aí vem a segunda palavra, que é a palavra da serpente. A serpente chega para Adão e Eva e diz: o que foi que Deus disse? Deus disse que se você comer, você vai morrer? Eva falou: sim, ele disse que se comermos ou tocar nele, nós vamos morrer. E aí a serpente diz: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Então, estudando ontem aqui, nós percebemos a base da tentação, que é a dúvida. O alvo é gerar dúvida sobre a bondade de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. E também vimos o processo da tentação. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Ele salva o seu espírito, transforma a sua alma e glorifica o seu corpo. Mas o diabo sempre trabalha de fora para dentro. Primeiro ele chama a sua atenção, depois ele gera em você um instinto, depois ele gera em você um desejo, é aqui que muita gente acha que já pecou, mas não pecou ainda, desejar não é pecado, mas aí vem a intenção, quando você decide ir lá cometer o pecado. Entende? É isso que Jesus falou. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, então você já pecou com ela. Compreende o que eu estou dizendo? Mas, uma vez que nós sabemos a base da tentação, uma vez que nós sabemos o processo da tentação, o homem então cai. Qual que é a consequência da queda? A consequência da queda é que o pecado entrou e o homem se tornou então o que? Pecador. Pecador. Uma vez que ele não é o fruto em si, é quem ele obedeceu. Você compreende a diferença? Muita gente está preocupada com o fruto. Pastor, era um tomate? Era uma maçã? O que era? Né? Não tem a ver com o fruto em si. Tem a ver com as duas palavras que foram liberadas. Entende? Então é o seguinte, Deus liberou uma palavra. O diabo liberou uma palavra. Agora você tem duas palavras diante de você. A quem você obedece é a quem você se sujeita como servo. Uma vez que você se sujeita para o pecado, você se torna o quê? Escravo do pecado. É isso que está em Romanos capítulo 5, verso 19. Vamos ler? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, isso aqui fala de nós termos representantes.
Você compreende o que é ter um representante? Quando você tem um problema na justiça, quando você tem uma questão para resolver, você então chama um advogado. Primeira coisa que o advogado faz quando ele pega a sua causa, ele dá uma procuração para você. Então ele é o seu procurador, ele é o seu representante. O que ele vai falar, o que ele vai aportar de documento, o que ele vai fazer lá, é você que está fazendo, porque ele é o seu representante. Se ele fizer algo certo, você vai ter algo bom. Se ele fizer algo errado, você vai ter uma consequência, porque ele é o seu representante. Quem era o nosso representante lá no Éden? Adão. Adão era o nosso representante. Porque a palavra foi liberada sobre Adão. Não coma. Se você comer, você vai morrer. Depois você tem Eva, que foi formada de Adão. Adão veio primeiro, por isso tem mais autoridade, por isso que ele é o cabeça da mulher. Então, agora, ele tinha que ter guardado a mulher. O alvo dele era guardar o jardim, mas não guardou. A mulher comeu, deu para ele e ele comeu. Compreende? Então, o que acontece? Agora, o nosso representante se tornou pecador. Então, todos os homens se tornaram pecadores, sem distinção. Todos pecaram e separados foram de Deus. Por quê? Por causa da atitude de Adão. Mas qual que é a benção de tudo? A benção de tudo é a parte 2 do verso. Volta lá no verso 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Para aí. Adão pecou, me tornei pecador. Cristo obedeceu, me tornei justo. Agora eu te pergunto, o que eu fiz para me tornar pecador? Nada. Mas a pergunta é assim, o que eu fiz para me tornar justo? Também nada. Porque tudo é uma questão de representante. Eu era representado por Adão. Adão pecou, me tornei pecador. Mas agora o meu representante é Cristo, eu creio nele, eu creio na obra da cruz. Então ele fez a obra na cruz. Então eu sou justo porque eu creio na justiça de Cristo. Muita gente fala, pastor, eu não sou justo. Não, você é. Se você crê, você é. Mas eu cometo muita coisa errada ainda. Não importa. Não importa. Deus vai mudar a sua vida, vai transformando a sua vida. Mas a questão é você ter um representante legal. No Velho Testamento, quando as pessoas iam levar a oferta para o sacrifício, o sacerdote recebia a oferta. A oferta geralmente era um cordeiro, um animal. Alguns ofertavam bois. Então o sacerdote, quando ele ia receber a oferta, ele não olhava para o ofertante. Ele conferia a oferta. Então a oferta não podia ter a perna quebrada, não podia ser moxa, sem orelha, não podia ser doente, tinha que ser de 1 ano. Então tinha todos os requisitos lá para a oferta. Então ele analisava a oferta. Se a oferta tivesse dentro das características certas, a oferta era aceita. Se a oferta fosse aceita, o ofertante era perdoado, ele era aceito. Agora eu te pergunto, quem foi o cordeiro que morreu na cruz e pagou o preço do pecado do homem? Foi Cristo. Ele era um cordeiro sem defeito. Ele era a oferta sem defeito. Não havia pecado nele. Então, se Deus aceitou a oferta, nós, os ofertantes, fomos aceitos também. Não é bonita a palavra de Deus? É bonito demais. É muito bonito. Quando você entende o Evangelho, quando você olha para o Velho Testamento, com as chaves que é Cristo do Novo Testamento, você compreende tudo. Entende? Agora, o que você precisa entender é o seguinte, que em Adão, quando o homem pecou, o veneno entrou para dentro do homem. E agora tem um veneno dentro dele. Qual foi a consequência, então, da queda? Vamos analisar algumas coisas. Com relação às partes do homem, né? Corpo, alma e espírito. Então, a carne, o corpo do homem, que era um corpo apenas, se tornou carne. Ou seja, tem uma tendência pecaminosa agora. Por quê? Porque o veneno foi inserido para dentro dele. Lá em Romanos 7,17, Paulo explica isso. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo está explicando muito claro. Uma vez que Adão pecou, o veneno entrou para dentro da serpente. Perdão, o veneno da serpente entrou para dentro do homem. E agora nós temos uma natureza. Qual que é a natureza? É o pecado que habita em mim. Então, o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Entende? Então, o corpo do homem virou carne. Então, quando a Bíblia fala carne, está falando dessa natureza pecaminosa no homem. E a alma? A alma corrompeu e se tornou o que? O ego. O ego, que manifesta na independência. Independência de Deus. Lembra que nós falamos o tempo inteiro sobre independência? Então, agora, é pela desobediência que Adão recebeu algo para dentro de si. O que ele recebeu para dentro de si? O veneno da serpente. Entrou para dentro dele. E isso foi através da independência. Não sei se você lembra, recorda de eu falar isso, né? Que a dependência de Deus, que é a árvore da vida, é você andar pela palavra que Deus falou. Uma vez que o homem ignorou o que Deus falou e tomou uma decisão por si mesmo, isto é independência. E o homem agora com esse veneno dentro de si anda nessa rebelião, né, da sua alma, porque a sua alma se tornou o ego. O que é o ego? O ego, da doença do ego aqui do pecado, da alma que foi deturpada por causa do pecado, é esse espírito agora de você falar, eu dou conta, eu faço, eu consigo, eu tomo minhas próprias decisões, entende? Eu não preciso de Deus. Isso é chamado de humanismo. O homem no centro de tudo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, vou te dar um exemplo aqui. É como uma mãe que deixa lá uma substância na casa dela, e aí o filho vai lá e bebe essa substância. Desobedece e bebe. Fala, não toca nisso, não toca naquilo, mas o menino vai lá, desobedece e toca. Ok, a desobediência é terrível. É terrível. Mas qual que é o maior problema? O problema é que o veneno está dentro do menino agora. E o menino vai morrer, entendeu? Porque ele bebeu. Então a questão é essa. Adão desobedeceu, Deus está ali para gerar perdão, para perdoar, mas o problema é que ele colocou para dentro de si o veneno. Ele bebeu o veneno. E agora o veneno faz parte dele. Entende? E agora o corpo virou carne e a alma agora virou ego. Ele agora é totalmente independente de Deus, quer fazer as coisas sem Deus. Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso aqui é a imagem do homem sem Deus. A imagem do homem independente sem Deus. Ele anda na vaidade dos seus próprios conhecimentos, do seu próprio ego, entende? Mas aí aquele que teme o Senhor, ele sujeita a sua vontade à vontade de Deus. Ele sujeita o seu ego à vontade de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos, diz o que para eles? Você quer vir após mim? Então a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, porque isso é submeter o nosso ego caído, a nossa carne caída, à vontade de Deus. 2 Timóteo 3, verso 2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meu Pai do céu. Isso aqui é a imagem do homem sem Deus. Os homens serão assim, totalmente egoístas, avarentos, e toda essa lista aí que Paulo está falando para Timóteo, entende? Então, o resultado da queda, a consequência da queda, é que o corpo do homem virou carne.
tendência pecaminosa. A alma virou ego, entende? Totalmente independente de Deus. Mas e o espírito do homem? O espírito do homem morreu para Deus. Mas entenda o que é morte. Morte não é aniquilação. Porque para muita gente, morte é aniquilação. E não é. Então, quando você morre aqui, você não está aniquilado, você só mudou de lugar. Então, morte é separação. Alguém que morre aqui, perdemos o contato agora. Entendeu? Fomos separados. Então, ele não deixa de existir, ele só está separado de nós. Então, quando o homem pecou, ele pecou, mas não deixou de existir. Ele só se tornou separado de Deus. Todos os homens pecaram e foram separados de Deus. Essa é a consequência do espírito do homem. Foi totalmente separado de Deus. Entendeu? Então, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz, então, que quando Deus nos encontrou e nos deu vida, nós estávamos como? Mortos. Mortos no espírito. Mas estávamos vivos. Então, hoje o mundo está vivo, as pessoas respiram, elas vivem. Mas elas não vivem para Deus. Então, o espírito está apagado. Entendeu? Então, com relação a Deus, eu estou falando aqui com relação ao corpo, a alma e o espírito, as consequências da queda. O corpo virou carne, a alma virou ego e o espírito morreu para Deus, perdeu o contato com Deus, foi separado de Deus. Em relação a Deus, o homem e Satanás. A Deus, o homem foi separado e condenado. Romanos 5,12 diz isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, com relação a Deus, o homem está condenado. Porque Deus havia dito: se comer, vai morrer. O homem comeu e viveu 800 e tantos anos. O Adão viveu, não me recordo aqui, os 800 e poucos anos. Entende? Então ele não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Então, com relação a Deus, morte e condenação. Com relação a si mesmo, 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Com relação a nós mesmos, a si mesmo, culpa e angústia. Nosso coração agora nos condena. Nós vivemos angustiados. Então, o homem sem Deus vive na angústia, na culpa. Entende? Então, para com Deus, condenação e separação. Com relação a si mesmo, culpa e angústia. Com relação ao diabo, João capítulo 8, verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, com relação agora ao diabo, escravidão e acusação. Compreende, então? As três coisas, com relação a Deus, separação e condenação. Com relação a si mesmo, culpa e angústia. Com relação ao diabo, escravidão e acusação. Percebe a consequência da queda? O homem que era um ser totalmente equilibrado para com Deus. Agora ficou totalmente desequilibrado. O corpo do homem virou carne, o espírito virou ego, o homem morreu no espírito, entende? A alma virou ego, o homem morreu no espírito. Aí agora para com Deus ele está condenado. Agora para si mesmo ele está cheio de culpa e angústia. Agora com relação ao diabo se tornou escravo do diabo, porque ele se submeteu, entende? Submeteu. Então você percebe que o homem se deteriorou, entende? Caiu totalmente. Corpo, alma e espírito, para com Deus, para si mesmo e para com o diabo. Mas aí você percebe a atitude do homem depois do pecado, né? Deus faz duas perguntas para o homem. Olha lá o verso 3,
capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa é a primeira pergunta. Onde você está? Porque toda vez eu venho aqui, você está aqui. Agora eu cheguei, você não está. Capítulo 3, verso 11. Segunda pergunta. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então, duas perguntinhas aqui. Onde estás? E o que foi que você fez? O que foi que você fez? Por que Deus faz perguntas? Deus faz perguntas para dar oportunidade ao homem de se arrepender. Entende? É por isso que Deus faz perguntas. E Jesus veio fazer pergunta o tempo inteiro. Porque é esse o propósito. Deus, quando Jacó foi lutar, né, com Deus, através de um anjo lá, o Senhor perguntou para ele: como te chamas? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia. Quem não sabia era Jacó. Estava perguntando qual é o seu nome, qual é o significado do seu nome. E ele disse: Jacó, trapaceiro, usurpador. Falou: é isso mesmo que você é, mas a partir de agora que você assumiu quem você vai ser agora príncipe de Deus. Entende? Então, quais foram as atitudes aqui? As perguntas são para levar o homem ao arrependimento. Mas, uma vez que o homem caiu, quais foram as atitudes do homem após o pecado? Essas atitudes é a atitude de toda pessoa que peca. Toda pessoa que está envolvida, enrolado em algum tipo de pecado. Entendeu? Primeiro está lá no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, primeira coisa que o homem vai fazer aqui agora é tentar disfarçar o pecado, se esconder, ele fazer cintas para si, porque o alvo aqui é sempre camuflar o pecado, disfarçar o pecado. Ele quer uma maquiagem, um jeito de maquiar o pecado. Não, mas não é bem assim. Não, não é tão errado assim. Entendeu? Ele quer arrumar um jeito de disfarçar. Então o que, que o homem fez? O homem tentou se justificar por conta própria. O homem tentou se justificar pela sua própria obra, pela sua própria mão. Ele que tentou disfarçar o pecado. É isso que muita gente faz. Lá no verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles tentaram esconder o pecado. Agora eles tentaram se esconder de Deus. Primeiro tentou disfarçar o pecado, colocar uma cinta, né, esconder a nudez, porque eles andavam nus, mas não se envergonhavam, não percebiam que estavam nus. Agora eles pegaram folhas de figueira para tampar, para disfarçar o pecado. Mas agora eles correram, perceberam que Deus estava chegando e se esconderam. Se esconderam de Deus. Por que eles se esconderam de Deus? Porque eles estavam com medo de Deus. Porque Deus falou: se você comer, você vai morrer. Então, na cabeça deles, seguinte: se eu encontrar com Deus, Deus vai me matar. Deus vai me matar. E ele vai me aniquilar aqui agora, de um jeito ou de outro. Mas Deus veio, fez o quê? Deus trouxe, foi salvação para eles. Falou: você está se justificando com folhas de figueira, com obras do homem. Mas eu vou vestir você. Matou um animal, tirou a pele e vestiu. Vestiu Adão e vestiu Eva. Deus, olha, eu vou falar algo para você: nunca foge de Deus. Nunca fuja de Deus. Toda vez que você errar, corra para Deus. Vá para Ele. Nunca se esconda. A tendência de todo mundo que erra é se esconder. Nas igrejas são assim. As pessoas começam a se esconder, em casa são assim, se escondem da esposa, se escondem dos filhos, né? Na igreja não é diferente. Você percebe que a pessoa começa a não vir, não participar, começa a se isolar, se esconder dos irmãos, mas no final das contas são coisas erradas que eles estão fazendo. Então, todo mundo que erra tem a tendência de esconder, mas deveria ser o oposto. Se você tem Deus na sua vida, quando você errar, não corra dele, corra para ele. Deus sempre quer te receber. O filho pródigo foi assim. O filho pródigo errou.
pediu a herança. Um filho que pedia a herança antes do pai morrer estava pedindo a morte do pai. Pegou o dinheiro, gastou, fez de tudo, aprontou, não sobrou nada. Foi cuidar de porcos, mas o dia que voltou, o pai estava de braços abertos. Ele correu, abraçou e o beijou, recebeu de volta. Então Deus vai estar sempre de braços abertos para te receber. Faça como Pedro, grite, pede socorro e Deus vai te socorrer. Né? Quando ele começou a andar sobre as águas ali, aí começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar pela força do vento, começou a olhar pelas coisas que estavam ali, com medo de o que ia acontecer com ele, e ele começou a afundar. Mas ele não afundou, ele começou a afundar. Na hora que ele começou a afundar, ele gritou: Jesus, socorre-me. Você sabe o que Deus faz quando você pede socorro? Ele vai até onde você está e socorre você. Ele estendeu a mão e puxou Pedro, tirou Pedro daquela situação. Então é assim que Deus faz. Nunca corra de Deus, mas corra para Deus. Capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, aqui agora, uma das consequências da atitude do homem após o pecado é projetar culpa um no outro. Deus falou: Adão, o que é que você fez? Ele falou: pois é, eu estava muito bem aqui. O Senhor criou uma mulher para mim. Entende? Essa mulher me deu e eu comi. Então a culpa não é minha, a culpa é do Senhor e dela. No final das contas, aí fora, as pessoas querem culpar a Deus. Sempre querem culpar a Deus. Se alguém morrer, fala: por que, Deus? Por quê? Porque sempre querem culpar a Deus. Aí Deus falou para a mulher: o que foi que você fez? Entende? Ela falou: não, não fiz nada, foi a serpente. A culpa foi da serpente. A serpente que me seduziu aqui e eu comi. Ou seja, não é culpa do homem, não é culpa da mulher, é culpa da serpente. Né? A serpente escondeu no mato, acabou a história. Ou seja, é um problema isso aqui, entende? Essa psicologia moderna, que tudo é culpa dos outros, isso é o inferno. É um inferno, entende? Ah, eu sou assim porque é culpa dos meus pais. Ah, eu sou assim porque é culpa da sociedade. Eu sou assim porque é culpa do governo, entende? Eu sou uma vítima da sociedade. Você não é vítima de coisa alguma, você é responsável pela sua vida, entende? Então para com essa ladainha de que, entende? Tudo é culpa dos outros. Ah, eu não cresço porque é culpa da igreja. Ah, eu não cresço porque o pastor. Ah, eu não avanço por causa do meu líder. Ah, esse governo aí da esquerda, a esquerda, a direita, tudo a mesma coisa. Então eu vou falar algo para você. Você depende de Deus. Para de projetar a culpa nos outros. Entende? Ah, eu não consegui romper porque meu pai nunca acreditou em mim, nunca investiu em mim. Quantas mulheres dizem: ah, eu não faço mais porque meu marido não investe. Que mentira é essa? Para de projetar a culpa nos outros. Isso é a atitude de Adão após o pecado, entende? Projetar culpa em Eva, Eva projetando culpa na serpente, entendeu? Então, você é responsável pela sua vida. Ninguém é responsável por você. A igreja está para te ajudar, a pastora, a liderança está para te ajudar, sua família está para te ajudar, mas você é responsável pela sua vida. Tanto é que a salvação é independente. É você que tem que dizer sim para Deus. É você que tem que dar resposta para Deus. Então nunca projete culpa em ninguém. Por quê? Porque você é responsável pela sua vida. Não tenha a atitude de Adão, não tenha a atitude de Eva. Se posicione em Deus. Eu quero dizer algo para você. Todos aqueles que se posicionam em Deus, eles vão ter resposta da parte de Deus. É como eu disse para você. O filho pródigo voltou, o pai estava de braços abertos o esperando. Pedro gritou,
o Senhor o levantou das águas. Entende? Toda vez que você clamar, Deus vai fazer na sua vida. Então, qual que é o posicionamento de um homem de Deus? É de buscar Deus, é de orar, é de apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério diante de Deus, porque a sua fonte não é homens, a sua fonte é Deus. É Deus. Ele é a fonte de vida, de resposta para você. Então, nesse aspecto, você não depende de homem nenhum. Nesse aspecto, você não depende de homem nenhum. Você depende de Deus. Nunca deixe de buscar em Deus aquilo que você só vai encontrar em Deus. Porque tem muita gente que deixa de buscar em Deus para buscar no homem. Mas não, não. Quando você olha para o homem, então você vai culpar o homem. Se você tiver sucesso, você vai idolatrar o homem. Se você tiver fracasso, você vai culpar o homem. Mas quando a sua vida, a sua visão, você está olhando para o autor e consumador da sua fé, então toda glória pertence ao Senhor. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Terça-feira, dia abençoado, uma palavra dessa. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Vamos orar pelo nosso dia e amanhã estaremos juntos aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão. Nós possamos compreender as verdades do Evangelho, as verdades da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dessas consequências, porque hoje nós temos o Senhor dentro de nós. Hoje o nosso espírito foi regenerado para o Senhor, nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado. Hoje nós podemos adorá-lo, servi-lo, decidir participar da divindade, da comunhão da eternidade. Por isso, Deus, faz isso na vida do meu irmão, leva ele a um novo nível de comunhão, intimidade com o Senhor e de realização do teu propósito na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, você e a sua casa. Amanhã, 8 horas, estamos aqui no programa Café com Graça. Deus te abençoe.